eu sou o Dr. Sérgio Barrichello, seja muito bem-vindo ao nosso canal onde nós falamos de saúde, bem-estar, emagrecimento e tudo para que a sua vida seja melhor. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa extremamente comum nos dias de hoje, que é a ansiedade. Quem nunca teve aquela sensação de estar meio perdendo o controle, respiração ofegante, coração batendo, mãos suando, aquela até tremedeira? Se você é um desses indivíduos, não saia daí, fique até o final, pois aqui nós daremos, além de uma forma de clarear o seu diagnóstico, também dicas para evitar que você tenha essas crises de ansiedade. Outra coisa muito importante, eu peço para que, se não for assinante, não deixe de assinar o canal. A gente coloca vídeo aqui toda semana para instruir vocês, para ensinar vocês e promover uma facilidade maior em ter qualidade de vida. Então imagine você está naquela situação onde você está se apresentando em público, ou mesmo você está naquela condição de ter uma reunião importante logo mais, ou qualquer coisa que seja um pouco desafiador, você já começa a ter aquela sensação estranha de ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é aquela sensação que o indivíduo tem de um certo medo, de uma certa apreensão do que está por vir. É aquela sensação de esperar algo que vai chegar, só que aquilo traz desconforto em vez de trazer aquela sensação gostosa. E qual é a diferença entre a ansiedade bacana e a ansiedade patológica? Quando o indivíduo tem a ansiedade patológica, ele tem essa sensação que atrapalha a vida dele, que paralisa a pessoa, que traz prejuízos ou físicos ou mesmo funcionais na vida dele. Por exemplo, aquele paciente que tem uma ansiedade importante, ele tem prejuízos no sentido de mesmo trabalhos, em empregos, não só para uma entrevista, mas também se precisar se expor ao público, ele não consegue. Então, isso vem a ser uma ansiedade patológica. A ansiedade, ela faz uma ativação. Quando nós temos essa sensação inicial da ansiedade, existe uma ativação das amígdalas cerebrais, que é uma região do cérebro, onde a excitação desse local leva a um estímulo hormonal das glândulas suprarrenais, que estão no nosso rim, acima do rim, que começam a desencadear uma liberação de cortisol e adrenalina. São esses dois hormônios que vão fazer toda essa mediação do nosso corpo, levando o estado de ansiedade a aumentar. E por que aumenta? Porque ele dispara aquele mecanismo de luta ou fuga. Esse é um mecanismo bem primitivo que nós tínhamos desde a época que o homem começou na face da Terra, que é quando tinha o estímulo para lutar ou para fugir, ou seja, o estímulo de sobrevivência. E esse estímulo de sobrevivência, essa sensação da necessidade da sobrevivência em tempo integral, leva o indivíduo a ter muito mal-estar e desencadeia várias questões que prejudicam a vida do indivíduo. Por quê? Porque esse cérebro primitivo, ele não tem aquele discernimento que você precisa para separar o que pode ser uma ameaça do que é uma ameaça de verdade. Então, muitas vezes, não existe uma ameaça real e o nosso cérebro começa a produzir essa sensação, essa ilusão da ameaça, que começa a ter uma descarga importante desses hormônios que trazem aí sim sintomas típicos de quem já tem essa sensação de fuga ou luta, que nada mais é que podemos chamar que uma crise de ansiedade. Ou seja, quando traz essas sensações negativas. Para muitas pessoas é importante, por exemplo, numa competição de lutas, por exemplo, numa competição esportiva. Agora, quando o indivíduo tem esse aumento de adrenalina aguda, ele tem alguns sintomas que podem ser bem ruins e perpetuar a questão da ansiedade. Por exemplo, no aspecto respiratório, nós respiramos de uma maneira calma para que haja trocas gasosas. Trocam-se o oxigênio do ar ambiente com o gás carbônico do nosso corpo através do pulmão.
Quando o indivíduo tem uma descarga muito grande de adrenalina, essa respiração começa a aumentar a frequência. A pessoa começa a não conseguir respirar com calma e isso prejudica as trocas gasosas. E qual é o maior problema disso? Quando o paciente tem respiração mais curta, ele pode desenvolver uma sensação de sufocamento, que é ilusão também, mas só que tem uma sensação de desconforto respiratório, uma sensação de sufocamento, que isso piora a ansiedade. Além do que as trocas gasosas são prejudicadas porque não está mais curta, né? Os ciclos respiratórios estão mais curtos, então as trocas gasosas prejudicadas, circula menos oxigênio no corpo e isso pode até trazer alguma sensação de confusão mental e de perda do controle. Então é muito importante entender que a sensação que o impacto da respiração nesse processo é fundamental, ok? Uma outra coisa que acontece com frequência é o aumento da frequência cardíaca, coração batendo forte. Isso aí dá aquela palpitação. Quando o indivíduo tem palpitação, aí sim que ele acha que vai morrer, né? Tudo vai acontecer, meu Deus, meu coração vai parar, coisas desse porte. E atrapalha ainda mais o processo de controle da ansiedade do indivíduo. Quando ele está nesse processo, ele tem alterações da pele também. A pele, quando a adrenalina entra em ação, ela faz com que a gente tenha uma diminuição do fluxo sanguíneo nas partes periféricas da pele, que mostra a pele fica mais pálida, muito mais pálida, mais fria e às vezes até com sudorese. Então é aquela sensação que nós temos na apresentação, né? Mas em alguma apresentação de trabalho, alguma coisa relacionada à exposição a público, mas é uma coisa comum de acontecer porque o fluxo sanguíneo desvia da palma das mãos, dos pés, dos braços para os músculos, para que os músculos tenham energia suficiente para correr se for necessário ou para lutar se for necessário, né? Então esse é um outro mecanismo de ação, na realidade esse é um outro sintoma clássico de quem está numa crise de ansiedade. Nós temos alguns outros pontos a serem considerados, principalmente do trato gastrointestinal. Tem aquela pessoa que sente borboletas no estômago, pessoas que têm diarreia e depois ficam constipadas. Tudo isso é originado pela descarga hormonal que a ativação da amígdala lá no cérebro ocasiona. Então olha que sistema complexo, né? Interessante. Pior disso tudo é que quanto mais o indivíduo tem medo, ele investe nessa sensação de ansiedade, ela piora. Então é um negócio que o controle emocional, por mais difícil que pareça ser, é fundamental. O controle da respiração, o controle, entender que isso é uma impressão que não vai matá-lo. Uma coisa que é muito importante, a sensação da ansiedade aguda, ela é muito relacionada com tempos curtos, não vai durar 1 hora, então isso gira em torno de 10 a 12 minutos essa crise e depois passa. Se o indivíduo consegue fazer uma respiração, ter uma calma para trazer essa luz de raciocínio para ele tem tendências a ficar muito melhor. Ou mesmo fazer uso de medicamentos mais potentes, como os benzodiazepínicos na hora da crise, que isso aí dá uma baixada na sensação, na adrenalina dele e em todas as sensações que vêm junto. E o tratamento relacionado com a ansiedade, tanto aguda como as crônicas, é muito relacionado à serotonina, né? Que é aquele neurotransmissor dos quais 90% da produção é feita no intestino. Então aí a gente já começa com relações alimentares, uma série de coisas, né? O que acontece? A falta de serotonina no cérebro, ele faz com que você tenha mais propensão a ter crises de ansiedade. E isso é um fator determinante para que o indivíduo tenha o controle ou não. E o que acontece? E o tratamento da ansiedade? Quais são as formas mais eficazes de tratamento? A primeira delas e a mais eficaz e talvez a mais barata são as meditações. Na realidade não é que é a mais eficaz agudamente, pode ser, mas é uma das mais eficazes, que é a meditação, ou seja, exercícios de respiração e concentração
que vão fazer com que a sua adrenalina tende a baixar, o seu estímulo da amígdala cerebral tende a baixar e você tem uma possibilidade de controle muito mais interessante. A terapia cognitivo-comportamental é um dos clássicos no tratamento da ansiedade, então ter um acompanhamento com um profissional da psicologia ajuda muito nesse processo, porque ele evita gatilhos de crise compulsiva, o tratamento pode evitar gatilhos de crises de ansiedade e também, obviamente, diminuir as ansiedades crônicas do dia a dia, né? Então funciona muito a terapia cognitivo-comportamental, lembrando que a ansiedade, quando não tratada, ela pode cronificar e aí trazer ainda mais problemas para vocês, levando a depressões e outros quadros psiquiátricos. Aliás, cerca de mais de 2/3 das depressões atuais vem de um quadro inicial de ansiedade. Então temos que estar atento, né? Além da terapia, é muito importante ter a relação da ansiedade com a alimentação. Se a ansiedade é completamente relacionada com a serotonina, como que nós vamos cuidar da ansiedade? Cuidando da serotonina. Ou você toma remédio, que são os inibidores da recaptação de serotonina no cérebro, para que a serotonina que você produz não seja reabsorvida e aí você perca a função, ou você tem uma alimentação bacana, você tem uma situação onde você produza uma microbiota intestinal bacana, onde você produza bastante serotonina e aí sim essas crises também diminuem. Então entendam, é totalmente ligado a sua alimentação com a sua ansiedade, e eles fazem um círculo vicioso. Você está ansioso, você prefere comer carboidratos, você come carboidrato, você tem alterações glicêmicas, sua microbiota estraga e você acaba tendo menos produção de serotonina, ou seja, perpetua a sua ansiedade. Alguns alimentos ajudam muito na questão ansiosa. Por exemplo, uma boa hidratação é fundamental. Quem tem ansiedade toma muita água. Por quê? Porque a água faz com que nossas reações químicas sejam todas equilibradas e realizadas de uma maneira correta. Então, nós temos uma produção aumentada de serotonina, nós temos um equilíbrio de outros neurotransmissores, as nossas reações químicas são mais estáveis e isso gera menor possibilidade de ansiedade. Alimentos ricos em zinco, magnésio, alguns probióticos, tudo isso ajuda muito para que o intestino funcione adequadamente e não haja crises de ansiedade e nem ter aquela ansiedade crônica que sempre fica te incomodando. E quais são os alimentos bacanas para isso? Nós temos inúmeros alimentos interessantes. O espinafre é um super alimento para a ansiedade. Frutas e legumes, de modo geral, são muito interessantes sempre, mesmo porque eles são pré-bióticos para a flora intestinal. Alimentos ricos em probióticos, ou seja, em bactérias boas, aqueles kefirs, até iogurtes que têm probióticos ativos em seu conteúdo, vão ajudar. Oleaginosas são extremamente importantes, aspargos vão ajudar muito porque contém muito zinco. Então existem alimentos no nosso dia a dia que devem ser considerados não só para deixar-nos satisfeitos, e sim para melhorar a nossa cognição e também o nosso discernimento frente a crises de ansiedade e ajudar a controlar tudo isso. Uma outra coisa muito importante, exercícios físicos. Os exercícios físicos, eles ajudam muito nesse equilíbrio entre neurotransmissores, dopamina, serotonina, além do gasto energético e da compensação que nos traz fazer atividade física. Então isso tudo ajuda muito. E para finalizar, o que é muito importante, pessoal, se a ansiedade vem da adrenalina e do cortisol, nós precisamos evitar substâncias que aumentam esses hormônios dentro da gente, ou seja, energéticos, café toda hora, chás pretos, esse tipo de coisa devem ser evitados porque eles aumentam a sua ansiedade, ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, ative as notificações e compartilhe para todo mundo que está ansioso para saber isso tudo, possa saber
de uma maneira adequada. Um forte abraço.